Hoje, agora há pouco, na verdade, houve uma tentativa de manobra parlamentar para salvar Jair Bolsonaro e impedir que ele seja julgado pelo STF. Esse é o significado do que ocorreu na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça. Foi grave. Uma manobra que beira o golpismo. O que aconteceu? O deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, um bolsonarista, deu parecer favorável à suspensão integral da ação que corre no Supremo para julgar o golpe do Estado. A decisão, se fosse adiante, beneficiaria o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, porque ele teria imunidade parlamentar. Gaspar é o relator do pedido, que foi feito pelo Partido Liberal, partido do Bolsonaro, para trancar o processo contra o Ramagem. Está aqui, olha, Comissão de Constituição e Justiça, sustação de andamento de ação penal número 1 de 2025. Então esse é o nome do negócio. Traduzindo em miúdos, manobra golpista para salvar o Ramagem e, de quebra, salvar o Bolsonaro. Porque o texto do relator tinha aí uma redação dúbia, que falava assim, a imunidade parlamentar, ele não pode ser processado porque o mandato dele está protegido pela Constituição, então a ação penal tem que ser interrompida na íntegra. Daqui a pouco a gente vai trazer esse trechinho, que é o trechinho que servia para salvar o Bolsonaro. Tudo isso correu hoje lá na Câmara dos Deputados, enquanto o Brasil se prepara para o feriado de 1º de maio. Laura Couto tem mais detalhes sobre essa manobra dos bolsonaristas. Laura. Rodrigo, o pedido do Alfredo Gaspar, ele deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça só na próxima semana. Isso porque houve um pedido de vista por parte dos deputados da base governista. Mas é bom ficar de olho porque a tentativa do PL, o Partido Liberal, de salvar o Bolsonaro vai voltar à pauta com amplo apoio da direita. Agora, essa ação, ela se baseia no artigo 53 da Constituição, que permite que a Câmara ou o Senado suspendam ações penais contra parlamentares por crimes cometidos ao longo do mandato. E o dia 8 de janeiro, no dia 8 de janeiro, né, o Ramagem ele já tinha sido diplomado. Então, vale lembrar que o Ramagem ele é membro do núcleo golpista e ele se tornou réu por tentativa de golpe de Estado junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então fica claro, né, pessoal? Eles fingem que estão querendo salvar o Ramagem, usando um dispositivo que existe na Constituição brasileira para proteger mandatos de deputado, e isso está lá para impedir perseguição a deputado. Nesse caso não tem perseguição, o Ramagem participou pela investigação da Polícia Federal, inclusive participou antes de ser deputado, mas ainda assim, vamos dizer que servisse para atender o mandato, defender o mandato do Ramagem. Só que a manobra é para salvar o Jair Bolsonaro. Aliás, o relatório desse tal deputado Gaspar, lá de Alagoas, contraria entendimento explícito já manifestado pelo STF, que avisou que seria possível paralisar apenas parte da ação penal contra o Ramagem. Apenas parte da ação penal. Consultado com antecedência, o Supremo informou que podia ser interrompido o julgamento de 2 dos 5 crimes que são atribuídos ao Ramagem, e não toda a ação. Mais que isso, o relatório, né, que eles tentaram passar na CCJ e só não foi adiante porque houve um pedido de vista, abre espaço explicitamente para interromper todo o julgamento, salvando o Bolsonaro e os militares todos que já viraram réus. Deixa eu virar para cá para a gente mostrar um trecho do relatório e vocês vão entender onde é que está a malandragem desse relatório. Abre aspas para o relatório do deputado Alfredo Gaspar. Considerando a necessidade de conferir autonomia e independência ao mandato exercido pelo parlamentar, ele se refere ao Ramagem, parlamentar legitimamente eleito, não resta alternativa a esta casa que não o sobrestamento da ação penal em sua integralidade. Está explícito aqui. É parar a ação penal. Então você protege o Ramagem, protege o general Heleno, protege o Bolsonaro, protege o Braga Neto. É um liberou geral usando esse atalho, por isso que é algo tão grave. O nosso site, CL Notícias,
acaba de publicar uma reportagem contando todo o bastidor desta manobra que aconteceu na véspera do feriado. Matéria assinada pelo Kleber Lourenço. Acho que nós temos a matéria aqui do Kleber Lourenço. Não temos a matéria do Kleber Lourenço? Bem, ele conta nesta matéria, mas está lá no site, convido você para ler. Ele conta nesta reportagem que o pessoal do Ramagem deixou para ler o relatório, esse que eu coloquei aqui na tela, já na parte final da sessão, quando todo mundo já estava olhando para o horário de pegar o avião, porque vem o feriado de 1º de maio. Aí, era uma tentativa de pegar de surpresa a turma do PT, a turma que defende a democracia. Aí, meio que no desespero, quando viram que o relatório é uma tentativa de salvar também o Bolsonaro, aí sim houve o pedido de vista. Nessa reportagem do Kleber Lourenço, o jurista Pedro Serrano lembra que há uma súmula, um documento do STF, que deixa claro que imunidade é para o parlamentar, não é para os outros réus da ação. Ainda assim, o bolsonarismo tenta mais uma vez. Eles são golpistas. Foram golpistas em 2022, foram golpistas no 8 de janeiro e são golpistas lá nessas manobras no parlamento. De todo jeito, a votação na CCJ ficou para a semana que vem e ela é apenas o início desta tentativa golpista via parlamento. Se o projeto passar na comissão, aí ele terá que ser aprovado ainda por maioria absoluta de 257 votos no plenário e certamente depois essa decisão será contestada no próprio Supremo, mas significa o bolsonarismo puxando a corda e tensionando ainda mais o parlamento contra o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar de outro presidente da República bastante enrolado com a justiça, mais do que isso, preso, né? Hoje, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 5 dias para que a PGR, a Procuradoria da República, se manifeste sobre o pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente Fernando Collor. A defesa dele pediu esse benefício por considerar que a prisão no regime fechado, ele levou mais de 8 anos de cadeia, poderia agravar os problemas de saúde do Collor, que até então ninguém sabia de problema de saúde que impedisse de fazer nada, mas agora ele está alegando. De qualquer maneira, um laudo médico incluído no processo mostraria que o ex-presidente trata as doenças de Parkinson, apneia do sono e transtorno afetivo bipolar. Vale lembrar que em audiência, naquela audiência de custódia, quando foi preso, o Collor negou que tenha qualquer doença e negou tomar remédio de uso contínuo. Então, vale o que dizem os médicos ou vale o Collor lá? Não, eu não tomo remédio. Então, precisa ir para a prisão domiciliar? A PGR vai se manifestar. Esse é o pedido feito hoje pelo Alexandre de Moraes. Outra notícia de agora à tarde, pessoal. Agora à tarde, a oposição conseguiu reunir na Câmara as 171 assinaturas necessárias para protocolar o requerimento de abertura de uma CPI para investigar a fraude no INSS. A CPI foi batizada de CPI do roubo dos aposentados. Foram 184 assinaturas coletadas no total. O pedido é de autoria do deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia. A decisão de instaurar ou não a CPI agora é do presidente da Câmara, o Hugo Mota, mas já tem as assinaturas. Segundo as investigações da Polícia Federal, uma peça central no esquema de fraudes é o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes. Esse nome ficou conhecido de ontem para hoje, por isso que nós trouxemos aqui para o ICL Urgente. Ele é conhecido como o careca do INSS. Laura, explica melhor para a gente. Parece assim uma piada, mas o careca do INSS mexia com muito dinheiro, né, Laura? Pois é, Rodrigo, esse Antônio Carlos, ele é considerado pela Polícia Federal como o principal operador financeiro desse esquema de fraudes do INSS. Segundo o ministro da Previdência, o Lupe, esse lobista ele já atua há 15 anos aí junto ao INSS. Então, de acordo com o relatório da polícia, ele é sócio de 22 empresas, sendo que várias teriam sido utilizadas nessas fraudes.
Então, como que funciona o esquema? As empresas do Careca do INSS, acho que a gente tem até uma arte aí para ilustrar, elas funcionavam como intermediárias dos sindicatos e das associações. E essas empresas, elas recebiam os recursos que eram debitados indevidamente da folha dos pensionistas e aposentados. Para você ter uma noção, Rodrigo e todo mundo que está assistindo, ao todo, pessoas físicas e jurídicas ligadas ao Careca do INSS receberam 53 milhões de reais diretamente aí dessas entidades associativas ou por intermédio das empresas do Antônio Carlos. É isso, Laura. E tem mais, hein? Ele se apresenta, ele se diz gerente de empresa com renda mensal de 24 mil reais, o que não é pouco, né, para os padrões brasileiros, mas é longe de ser um milionário, né? Se fosse isso de verdade. Então ele se apresenta como um gerente, renda mensal de 24 mil e dizia que tem patrimônio de 1 milhão, entre 1 milhão e 5 milhões de reais. Repito, não é pouco, mas não é um multibilionário. Só que a Polícia Federal destacou uma série de bens em nome dele. Eu vou listar alguns aqui. 5 carros Porsche, da marca Porsche, 3 BMWs e 1 Jaguar, além de vários e vários imóveis. Gente, quem é que tem 5 Porsches? Que ele é corredor de automobilismo? 5 Porsches, 3 BMW, isso é para lavar dinheiro, né? A investigação também apontou que o Careca do INSS manteria uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas para blindar o seu patrimônio. Portanto, a investigação está muito bem desenhada. O ministro Lupi vai ter trabalho para se manter no cargo. É uma crise desenhada aí para o governo. Agora sim, a gente tem aqui na tela, a Laura tinha pedido agora há pouco a fraude do INSS, mas está aqui, né? Esse personagem conhecido como Careca do INSS, ele era um intermediário que fazia os repasses para essas entidades sem nenhuma estrutura e sem autorização, muitas vezes, para cobrar o dinheiro dos aposentados, e faziam isso, essas entidades, sem autorização dos próprios aposentados. É isso, vamos seguir acompanhando esse caso que pode ter desdobramentos políticos, como eu falei, por causa da figura do ministro Lupi, que está na berlinda, tem CPI, a gente acabou de falar agora há pouco, né? Tem CPI já pedida, e de outro lado ele é do PDT, que está ameaçando sair do governo se o Lupi for tirado do cargo. É uma crise para o Lula administrar.